Boa noite. Descumprir medidas protetivas pode levar à prisão do agressor. A Lei Maria da Penha é clara, mas não era o que achava o homem flagrado por câmeras do Olho Vivo agredindo a ex-companheira em Juiz de Fora. A Justiça acabou determinando a prisão preventiva dele. A vítima, que alegava viver sob constante ameaça, chegou a registrar 11 boletins de ocorrência. Desobedecer medida protetiva não caracteriza crime. O meu advogado me disse isso. Vai caracterizar crime a partir do momento que eu agredi-la. Eu nunca a agredi. O que o suspeito duvidava que fosse acontecer, aconteceu. O homem foi preso por descumprimento de medida protetiva da Lei Maria da Penha. Há 1 ano, ele é denunciado pela ex-companheira por agressão, ameaça e até estupro. Foram mais de 10 boletins de ocorrência registrados pela Polícia Militar. 5 inquéritos foram instaurados pela Polícia Civil. 2 medidas protetivas foram decretadas. Mas ele continuava perseguindo a vítima por não aceitar o fim do relacionamento. A situação chegou ao limite quando as câmeras do Olho Vivo da Polícia Militar flagraram o suspeito agredir a mulher no centro da cidade. O operador fazia o monitoramento de rotina quando percebeu o homem caminhando ao lado da mulher. Ele segura o braço da vítima e não a deixa sair de perto dele. Os dois parecem discutir, até que ela consegue se desvencilhar e entra em uma loja. O suspeito permanece no entorno sem desconfiar que está sendo monitorado pelas câmeras. Pouco depois, ele é preso pelos policiais. Mas o flagrante não foi ratificado pelo delegado que estava no plantão. O novo registro foi encaminhado para a Delegacia de Mulheres. Dias depois, os envolvidos foram ouvidos. A delegada entrou com um pedido de prisão preventiva. Ele foi preso na casa onde mora, no bairro Santa Rita, zona leste de Juiz de Fora. Você falou comigo que acreditava que não seria preso, né? Agora, você sabe por que você foi preso? Você quer falar alguma coisa? Só que eu nunca agredi ela. E todas aquelas questões do descumprimento de medida? Eu estava errado. Muitos agressores acham que descumprimento de medida protetiva não é motivo de prisão. E é motivo de prisão, inclusive, previsto na Lei Maria da Penha, bem como no Código de Processo Penal. Portanto, descumprir medida protetiva vai à prisão, sim. Por tudo que eu passei, foi 1 ano sofrendo. Então, poxa, acabou. Eu tô feliz. Então, aquelas que estão passando por isso, procura ajuda, porque vale a pena. Sabe, uma hora a justiça vai ser feita. Não se cale não, porque senão pode ser pior. Grande quantidade de drogas foi apreendida em uma casa na região noroeste de Belo Horizonte. Segundo as investigações, os entorpecentes, que incluíam maconha e êxtase, eram vendidos para usuários de classe média alta. Ao todo, a polícia prendeu 6 suspeitos. Os 72 tabletes de maconha e os mais de 1.000 comprimidos de êxtase foram apreendidos durante a abordagem à casa onde Rodrigo Alves de Avelar, de 44 anos, mora com a mãe no bairro Caiçara. Segundo a polícia, o homem, que tem passagem por roubo de cargas, vendia a droga junto com Paulo Henrique Gonçalves Zinato, de 34 anos, já preso anteriormente por tráfico. Esse tipo de tráfico aí não é direcionado aos aglomerados, mas assim indivíduos de classe média e classe média alta, né? Infelizmente, a nossa sociedade tem uma cultura da normalidade no uso de maconha, né? E esse sentimento também é passado pelos traficantes, achando que eles podem fazer o comércio dessa droga livremente, e não é o caso. Outros 4 homens foram presos ao procurar a dupla para comprar os entorpecentes. 2 deles, junto dos traficantes Rodrigo e Paulo, cumpriam pena no regime aberto como albergados da penitenciária José Maria Alquimim, na região metropolitana. O Rodrigo e o Paulo adquiriram essa grande quantidade de droga e, aproveitando o relacionamento que ele tinha com esses outros indivíduos no interior do albergue, passou a se associarem, né, e então promover a distribuição dessa droga, né, tanto para outros traficantes como para usuários de droga. Um homem de 23 anos foi preso transportando drogas no Aeroporto Internacional de Confins. Segundo a Polícia Federal, ele desembarcou no terminal com 24 quilos de skunk.
A droga estava envolvida nos pertences dentro da mala de viagem. O preso é de Itaituba, no Pará, e viajava em um avião que partiu de Manaus, no Amazonas, com destino ao Rio de Janeiro. O voo tinha conexões em Altamira, no Pará, a capital Belém e aqui em Belo Horizonte. De acordo com a polícia, o homem foi indiciado por tráfico e pode ser condenado a 15 anos de prisão. Um homem morreu depois de ter sido baleado nas costas no bairro Carlos Prates, região noroeste de Belo Horizonte. Segundo a polícia, ele estava com uma travesti quando foi abordado por assaltantes. De acordo com a polícia, o homem de 54 anos estava com o carro estacionado bem aqui na rua Nova Lima. Ele fazia um programa com um travesti dentro do veículo quando foi abordado por 2 criminosos. Um deles, armado, pegou o revólver e bateu no para-brisas. Foi neste momento que o motorista se assustou e arrancou com um veículo. O criminoso, então, fez um disparo que atingiu o vidro traseiro do carro e também as costas do motorista, que conseguiu dirigir até 2 quarteirões daqui. E foi aqui na rua Brasília, quase esquina com a Avenida Pedro II, que o motorista parou o carro. O travesti não estava ferido. Já o homem foi socorrido por um taxista que passava pelo local. Ele estava inconsciente e foi levado até o hospital Odilon Beres. Ele não sobreviveu ao ferimento. Imagens desta câmera de segurança podem ajudar a solucionar o crime que impressionou quem chegava para trabalhar. Eu vi o carro de polícia parado, um carro branco na contramão. Depois chegou um casal, né, que falaram que era a esposa do rapaz, e disse que é o irmão dela para buscar o veículo. Também sem se identificar, este homem que trabalha na região tem uma suspeita do que pode ter acontecido. Igual o cara vai fazer um programa e o outro já fica com o cara do lado lá para chegar. Eles vão dar quem dentro do carro e chega e dá um pulão no cara. Então, parar para fazer programa aqui, infelizmente, é uma realidade, é costume. É, costume. Sempre, muitos anos. Por aqui, os moradores reclamam muito da criminalidade. Mas já foi assaltado no ponte ônibus, levaram o celular, né? Por aqui ser uma via de acesso, né, a Pedro II, né, acesso para vários outros sites da cidade, então, essa região realmente é muito perigosa. Um incêndio de grandes proporções atingiu a vegetação do Parque Estadual Serra Verde, pertinho da cidade administrativa em Belo Horizonte. Mais de 20 militares do Corpo de Bombeiros, 5 brigadistas civis e um helicóptero foram acionados para combater as chamas. O tempo seco dificultou os trabalhos. A suspeita é de que o incêndio, que já foi controlado, tenha se iniciado de forma criminosa. O parque tem uma área de cerca de 140 hectares. É o segundo maior da capital, menor apenas que o Parque das Mangabeiras. A área destruída ainda não foi mensurada. E os bombeiros controlaram outro incêndio na Grande BH. A ocorrência foi registrada às margens da rodovia LMG 800, perto do aeroporto de Confins. 2 viaturas deram suporte na operação. Essa situação é bem comum nessa época do ano, por isso é necessário o apoio da população, já que a negligência está entre as principais causas de incêndios, desses acidentes. Um risco para a vegetação e também para os profissionais que atuam no combate às chamas. No tempo seco, o fogo se alastra mais rápido. Nesse período, o ideal é redobrar os cuidados. Evite jogar pontas de cigarros acesas nas margens da rodovia. Os possuidores de lotes que promovam a limpeza, a capina desses lotes para evitar maiores problemas. A gente pede aos redores das matas, dos condomínios, que se promovam os aceiros, que se evite soltar balões, que se evite deixar fogueiras acesas durante os acampamentos. Em algumas ocorrências não é possível chegar ao foco do incêndio com um caminhão de combate. Sem a autobomba, os militares precisam usar outros equipamentos. A mochila tem capacidade para até 20 litros d'água. Quando há essa dificuldade do acesso da viatura, o militar ele tem que chegar com a mochila costal ou a bomba costal, tem que se equipar com perneiras, com luvas, com balaclava, que são protetores aí contra os intempéries, a poluição. Capacete, óculos para evitar acidentes com os olhos. O militar precisa estar equipado para ficar seguro no combate ao incêndio. Como nessas florestas, nesse ambiente, os animais estão fugindo desse incêndio, podem também oferecer risco ao bombeiro, bem como a questão de visibilidade, a questão de buracos, de cercas e outras mais. O frio vai voltar com tudo durante o fim de semana em Belo Horizonte e região metropolitana. E a umidade relativa do ar vai continuar baixa. Veja agora como fica o tempo neste sábado em todo o estado.
Uma nova massa de ar frio que chega ao sudeste do país provoca queda nas temperaturas aqui em Minas. Pode chover em áreas isoladas do leste e da zona da mata. Umidade do ar em torno dos 30%. Na capital, mínima de 11 e máxima de 22 graus. Em Campina Verde, os termômetros vão de 12 a 30. De 16 a 33 graus em Arinos. Ficam entre 5 e 20 em Monte Sião. E em Muriaé, mínima de 17 e máxima de 26 graus. Após 3 meses fechado, o Parque Ecológico da Pampulha, na capital, vai ser reaberto amanhã. O espaço passou por intervenções como poda do gramado e de árvores, limpeza geral e do espelho d'água e revisão da parte hidráulica. Houve ainda um mutirão de limpeza para evitar o risco de proliferação do carrapato estrela, transmissor da febre maculosa. Os portões serão abertos às 7h30 da manhã. Vale ressaltar que o Memorial Japonês e o bosque próximo à portaria do Marco Zero permanecerão fechados. Susto e corre-corre em Alfenas, no sul do estado. Várias abelhas atacaram quem passava por uma praça. Ao menos 15 pessoas precisaram de atendimento médico. O ataque foi na Praça Getúlio Vargas, no centro de Alfenas. As abelhas estavam nesta árvore e do nada começaram a atacar as pessoas. Seu José vende coco no local e resgatou 2 vítimas. Primeira coisa que eu vi, o pessoal começando a correr, corre daqui, corre dali. Aí daí a pouco a menininha veio correndo aqui perto do carrinho do coco. E já catei ela e joguei dentro do carro. Já tinha tomado umas 2, 3 picadas. Seu José sofreu várias picadas pelo corpo. Mesmo assim, ele ainda salvou uma senhora que precisava de socorro. Quando eu vejo, olho para trás, a outra mulher caída no chão ali, pedindo socorro. E não tinha outra solução a não ser pegar um extintor de incêndio na farmácia ali e jogar para cima para ver se espantava essas abelhas, porque tinha muita abelha em cima dela. O corpo de bombeiros foi acionado e fez o resgate da vítima. De acordo com a Santa Casa, pelo menos 15 pessoas tiveram que ser socorridas e encaminhadas para o hospital. Alguns pacientes tiveram reações alérgicas às picadas das abelhas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o comércio teve que ser interditado. As abelhas estavam alvoroçadas, né? E naquele momento, a única coisa que o Corpo de Bombeiros pôde fazer é o isolamento do local e orientação aos populares. Segundo a secretária executiva do Meio Ambiente, as abelhas podem ter alvoroçado por conta de uma rajada de vento. A prefeitura pretende cortar a árvore que está podre para poder retirar as abelhas. Essa árvore já é uma árvore condenada. Ela já está brocada, já teve foco de incêndio nela, então já tenho o laudo em mãos pedindo o corte, estou só aguardando uma resposta do CODEMA para a gente poder estar cortando ela. Foi liberada a partir de hoje a entrada de veículos na pista exclusiva de ônibus da Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion, na capital. A permissão será das 3 da tarde às 9 da noite no sentido Belvedere e Avenida do Contorno. No outro lado, a proibição continua. A medida foi tomada pela BH Trans para aliviar os transtornos e congestionamentos provocados pelas obras de recuperação estrutural da Galeria do Córrego Acabamundo, que passa sob a avenida. A intervenção começou no período de férias e tem previsão de término em outubro. A carreta carregada com álcool que tombou há 2 dias na estrada União Indústria em Juiz de Fora ainda não foi retirada do local. A rodovia segue interditada. A via está interditada porque o risco de explosão, quase 2 dias após o acidente, ainda existe. O Corpo de Bombeiros está aqui há aproximadamente 36 horas, reforçou o isolamento do local. Agora, nesse exato momento, a gente fez a mensuração aproximadamente da quantidade de combustível que tem aproximado dentro do tanque do caminhão. Os bombeiros trabalham para controlar o risco. A carreta é monitorada pelos militares e resfriada quando é preciso. Esse combustível está evaporando por um orifício que veio a acometer no tanque e corre-se assim um certo grau de risco. Esse risco hoje, agora, está controlado com essa questão do isolamento e resfriamento do tanque. A carreta tombou no fim da noite de quarta-feira. O veículo estava carregado com 45 mil litros de etanol. O motorista ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU. Ele contou à polícia que abasteceu no Rio de Janeiro e seguia para o Espírito Santo. O caminhoneiro disse que se assustou com um caminhão que seguia à frente e, ao tentar desviar, saiu da pista.
ele foi levado para a UPA Norte. A estimativa é que o caminhão ainda tenha cerca de 20 mil litros de combustível no tanque. Após a chegada dos guinchos, o trabalho no local deve durar cerca de 10 horas. Então, logo esses guinchos cheguem, a gente vai estabilizar a carga para fazer aí a retirada dela e o transbordo. Após esse transbordo, a gente vai inundar esse tanque de espuma para fazer a retirada aí do caminhão de dentro do buraco. Um advogado foi preso nessa manhã no Aeroporto Internacional de Confins, suspeito de injúria racial. Segundo testemunhas, o homem se desentendeu com uma funcionária da Azul Linhas Aéreas no momento de fazer o check-in. Durante a confusão, o advogado teria retirado da bolsa dele uma banana e entregado à atendente, que é negra. Ele chegou a embarcar, mas depois de o comandante ter sido informado do caso, pediu a retirada do passageiro, que seguiria para Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Ele, a vítima e testemunhas foram encaminhadas para a delegacia da Polícia Civil em Vespasiano. Em nota, a Azul Linhas Aéreas informou que não vai comentar o caso para não atrapalhar o inquérito policial. É triste saber e noticiar que ainda existam situações como esta, né? Um idoso foi encontrado morto dentro de casa no bairro Santo André, na região noroeste de Belo Horizonte. As causas estão sendo investigadas. Uma das hipóteses é de que o homem tenha sido vítima de latrocínio. O jornalista aposentado morava sozinho em um barracão que fica aos fundos deste terreno, onde também viviam outras 3 famílias. Paulo Alves de Meira, de 74 anos, foi encontrado morto logo pela manhã por um vizinho. Ele estava de bruços, com ferimentos nos pés, nas mãos e um corte na nuca. Isabel disse que o irmão sempre foi uma pessoa muito tranquila e por isso ficou surpresa com o que aconteceu. Não tinha inimigo aqui. Eles chegaram chamando lá uma moça aqui do vizinho aqui. Falou que ele estava inválido, caído lá e estava sem mexer. Para saber o que realmente aconteceu com o idoso, será feito um laudo completo no IML. A polícia não confirma, mas também não descarta a possibilidade de Paulo ter sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, já que, segundo os parentes, nessa quinta-feira, ele havia acabado de receber a aposentadoria. Sim, pode ser uma violência ou mesmo uma morte natural, né? Por ter caído, batido a cabeça e dar óbito. Nada foi levado do lugar, da casa, dinheiro, objetos, o que ficou? Não, de lá tinha só uma cama, umas frutas lá, tinha pouca coisa, não tinha nada não. A vizinhança, que acompanhou toda a movimentação de policiais, ficou chocada com a morte do idoso, que era muito querido por aqui. Um homem muito tranquilo, não mexia com ninguém, né? Andava por aí, cumprimentava todo mundo. E o bairro todo gostava dele. Ninguém tinha nada a reclamar dele, não. Muita boa pessoa mesmo. A morte de uma jovem paciente de uma clínica de reabilitação de dependentes químicos em Divinópolis está sendo investigada pela polícia. A unidade é alvo de denúncias de maus tratos e até de tortura. Nossa equipe conversou com o delegado responsável, que revelou os possíveis castigos sofridos pelos internos. De acordo com o delegado, jovens relataram que foram obrigados a cumprir diversos castigos. Seria o castigo do Cristo, em que a pessoa permaneceria defronte de uma imagem de um Cristo ao ar livre, na parte da manhã até anoitecer, sem alimentação nem nada. Foi mencionado também o castigo chamado de danoninho, em que a pessoa seria dopada e permaneceria desta forma por muitas horas também, sem o atendimento adequado. E foi mencionado ainda o que eles chamaram de gavetão, em que a pessoa também seria dopada, amarrada e colocada debaixo de uma cama. As 3 unidades da comunidade terapêutica Ser Livre, que pertencem ao mesmo dono, foram interditadas porque não possuem alvará de funcionamento. São cerca de 100 internos. Alguns foram levados para o abrigo municipal, mas a maioria continua nas unidades à espera da família. Ainda segundo o delegado, o interno passou por exame médico, mas não foi detectada nenhuma lesão. Mesmo assim, todas as denúncias, inclusive de maus tratos, serão investigadas pela Polícia Civil. Caso fique configurado esses fatos, pode configurar um crime mais grave, inclusive tortura. O caso de uma interna que morreu em uma das clínicas também será investigado. Os responsáveis alegam que foi uma parada cardiorrespiratória sem ter motivação dos castigos. No entanto, merece sim também ser melhor investigado para ver o que realmente ocorreu com essa paciente.
Daqui a pouco, fique ligado nas informações sobre as inscrições para trabalhar no Enem 2017. O prazo está acabando. E ainda, o desafio de comprar o presente para o Dia dos Pais com R$50. As dicas você vai ver já já. Continue com a gente. Termina na próxima segunda-feira, dia 7 de agosto, o prazo para professores da rede pública estadual e municipal, além de servidores públicos do Poder Executivo Federal, se inscreverem para trabalhar no Exame Nacional do Ensino Médio 2017 como certificadores do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A remuneração é de R$ 318 por dia, com 12 horas de trabalho. Os interessados devem acessar o portal do INEP, que aparece aí na sua tela. Antes, é necessário fazer um cadastro na RNC, Rede Nacional de Certificadores. O processo também se encontra no mesmo portal. O Dia dos Pais está chegando, mas a grana anda curta, pois saiba que existem opções de presentes bons e baratos que vão deixar o paizão feliz da vida. Dia dos Pais chegando e hoje eu tô com uma missão. Comprar um presente muito legal com até R$50. E aí, será que eu cumpro o desafio? Vem comigo. Olha, temos cachecol. Cachecol é uma ótima opção pro inverno. 35? 35 dá. Vamos ver. Será que você pode colocar pra gente ver como fica? Cachecol é uma excelente opção para os pais mais estilosos. R$35. R$49,90. Esse porta-moeda, porta-documento? Todos eles saindo R$49,90. Olha, que ótimo. Excelente opção. Camisa polo é um presente legal, hein? Oba, ó. Olha que linda. Para os pais mais esportivos, tem a opção da camiseta por R$39. Temos também as meias, ó. 3 pares por R$34,90. Uma ótima opção. Missão dada é missão cumprida. Eu já cumpri meu desafio, agora é com você. Escolha o presente certo e faça o dia do seu pai mais feliz. Outras dicas de moda você acompanha na próxima sexta-feira aqui no Jornal da Alterosa e no programa IT, que vai ao ar aos sábados às 7h30 da noite. E o JA termina aqui. Obrigada pela companhia durante toda a semana. Voltamos na segunda a partir das 7h15. Boa noite para você e até lá. Tchau. Jornal da